Sou camelô, sou do mercado informal. Com minha guia sou profissional. Então, pessoal, estou tirando aqui a máscara, pois estou num lugar aberto, como você pode observar. Um lugar que está totalmente com segurança, aqui não tem... Estou só, tá eu e o nosso companheiro João aqui. Mas aí a gente está hoje começando um novo quadro aí que eu quero convidar vocês a participar, interagir e dar as suas opiniões sobre essa situação. Eu venho trazer para vocês um caso que aconteceu esses dias. Então, antes de comentar, por favor, observem. Você não faz isso não, você tá me prejudicando. Tá me prejudicando, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano, você tá comigo, mano. Não, mano. Eu tava roubando no meio da rua, mano. Eu tava roubando, era atrás. Esse fato ocorreu no Ceará, lá em Fortaleza, onde esse ambulante ele estava na praça em frente a como a gente pode observar, um posto policial. E por algum motivo esse policial se sentiu incomodado com esse rapaz e foi para cima dele. E além de pedir para ele tirar, como ele demora um pouco, eu acho que ele se irrita e passou dos limites. Mas que isso não é um caso isolado. Esse, graças a Deus, caiu na mídia e a gente tá o Brasil todo comentando, se escandalizando, se inquietando. Mas aqui em Recife, por exemplo, nesses últimos 8 anos, a prática ela virou uma prática muito comum. Por exemplo, enquanto a prefeitura ela dava o espaço da Conta Boa Vista organizado, ela estava tirando fiteiros sem avisar o trabalhador no mercado, ou em torno do mercado de São José, aqui em Recife. Ela estava tirando fiteiros na Rua da Soledade e assim sucessivamente. Houve um abuso de autoridade. Isso na prática tem acontecido diurnamente, todos os dias, aqui na cidade de Recife. A gente, aqui em Recife, tem um fato bem interessante que aconteceu com minha família. Nós temos um espaço em uma rua aqui, em uma rua da cidade aqui, mais próximo à Universidade Federal, porque eu acho que Universidade Federal de Pernambuco, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Então, em uma rua aqui paralela à universidade, tinha um trailer com o nome chamado Hambúrguer do Raul. Esse Hambúrguer do Raul ele já tinha mais de 28 anos, que era nessa localidade. E aí, um certo dia, essa rua não era pavimentada, e há 4 anos atrás a prefeitura do senhor Geraldo Júlio aqui, né, o atual prefeito de Recife, junto com a sua secretária de Mobilidade e Controle Urbano, precisou da rua, e aí o que é que eles fizeram? Notificaram o Hambúrguer do Raul, as pessoas que eram dono dele, que eram minha família, e mandaram tirar, sem dar a essas famílias nenhuma possibilidade. E a gente tentou resistir, né? Não vou tirar. E o que é que aconteceu? Vieram com poder, com caminhão, com trabalhador, com máquina, com a polícia, tá entendendo? Sem nem dar nenhuma possibilidade de relocamento, nem de poder também mostrar outro tipo de proposta, tipo assim, vou dar um box em algum lugar para vocês trabalhar. Não, tem que tirar e tem que tirar. E aí você se sente humilhado, se sente assim atingido, né, no seu direito de trabalhador. Então eu estou aqui, pessoal, para chamar a atenção de vocês que isso não é um caso isolado e que isso é uma prática, parece que é uma prática orquestrada, uma coisa que vem de cidade para cidade. E o que a gente vem mostrar aqui é o seguinte: primeiro, dizer que a gente não aceita esse tipo de atitude de nenhum trabalhador para com o trabalhador do comércio formal. E que a gente não vai aceitar ser criminalizado e marginalizado. Mas nós queremos dizer a vocês o seguinte, é que o que nós precisamos é que haja política pública para o comerciante informal. Porque quando haver realmente o município ou a cidade, onde tiver o comércio formal, der a ele a possibilidade de um trabalho com dignidade, as pessoas não vão tratar mais o comerciante informal dessa forma que a gente acabou de ver. Mas que a gente não só assista, mas que hoje a gente possa cobrar dos governantes municipais e estaduais uma política pública voltada ao trabalhador e ao trabalhador do comércio formal. Como diz, porque no artigo 6 da Constituição diz assim que a cidade tem que dar às pessoas trabalho, emprego, trabalho, saúde e educação. E aí quando isso acontece com nós, que principalmente trabalhando no comércio formal, né, o que vem pra gente é repressão, humilhação,
truculência e marginalização. Então toda essa lei que garante a Constituição Federal, ela cai por terra. É um absurdo, né? Como nós, do comércio formal, somos tratados pelos poderes públicos. Na nossa militância do Sintrace, a época que mais foi revoltante, foram muitas, né? Assim, são muitas. A época foi a época mais pesada para a gente foi em 2010, que foi quando 15 trabalhadores na frente da Universidade Federal foram atingidos, né? E a gente conseguiu assim tentar resistir, né? Porque a gente se montou assim na frente do batalhão de choque, mas a gente apoiou muito. Então aquilo foi muito duro para mim. Mas um relato que é muito triste para mim foi quando, nessa mesma ação dessa prefeitura, com o senhor Geraldo Júlio e o senhor João Branco como secretário aqui em Recife, eles tiraram lá o entorno de Casa Amarela, assim. Foi muito duro porque lá nem todo mundo ganhou espaço para trabalhar. Inclusive hoje em dia existe um boxe numa praça que foi feita lá em Casa Amarela mesmo, mas que não foi dado aos trabalhadores. E que alguns trabalhadores, morreu 2 trabalhadores de infarto porque perdeu seu espaço de trabalho. Então isso é muito duro, tá entendendo? Não é só apanhar, não é só ter o equipamento levado pela prefeitura, não é só a mercadoria presa, como se fosse coisas ilícitas, mas é quando o trabalhador ele é atingido na sua alma, nesse tipo de perder não só o trabalho, mas por conta de perder o trabalho, ele perder a vida. Como é que a gente vê essa situação da pandemia? A pandemia é um momento muito novo, é uma doença que ela é nova, assim, é uma coisa ainda que está sendo muito estudada, né? Essa Covid-19. E o mundo todo vem passando por dificuldade, né? E a gente, na dificuldade que a gente já vive, porque o comércio formal, ele vive do dia. Se ele não sair para trabalhar, ele não consegue botar o comer dentro de casa, né? E aí a gente vê que num momento tão difícil desse, em termos do Estado dar aos trabalhadores da possibilidade de trabalho, o Estado tira do trabalhador essa possibilidade, como foi o caso de Fortaleza, o nosso companheiro lá, o barraqueiro, com a carrocinha de verdura. Em vez do Estado, que ali estava representado pelo um único policial, né, que já é, como a gente viu, já está naquela onda de ser o autoritário, né, ele quem é a lei, é ele quem é o cara, é ele quem manda e desmanda, né. Ele estava passando por cima de todos e todas, porque uma atitude daquela mostra isso. E aqui em Recife foi o caso da prefeitura, no momento de pandemia, um momento em que os trabalhadores estavam em casa sem trabalhar, e para além de não trabalhar, ainda recebe a notícia que foi retirado seu espaço de trabalho. Então isso é um momento triste, e que a nossa luta e a nossa denúncia é para que isso não volte a acontecer. Pois a própria palavra de Deus, ela diz assim que o trabalho edifica o homem, né? Ela fala isso. Então, e a gente vê, por exemplo, nesse momento de pandemia que as pessoas ficam em casa, o índice de pessoas com depressão ela aumentou bastante, entendeu? Então, é a mesma coisa a prefeitura, quando ela chega em um local que tem um trabalhador, principalmente essas práticas da prefeitura, elas são geralmente isoladas, entendeu? Elas são isoladas. Então, assim, é como a gente fala, assim, quer conhecer, quer saber quem é o homem, tire dele o trabalho, tá entendendo? Quer saber a importância do trabalho para o homem, tire dele esse tipo de trabalho. Isso é uma coisa que a prefeitura tem trabalhado muito bem, e para a gente se chama o choque psicológico, tá entendendo? Porque imagina, a pessoa tem uma carrocinha na rua que vende batata, um exemplo, batatinha, ou como foi o caso do seu Davi, que foi no mercado de São José, ele amolava alicate, tesoura, né, vendia umas armações de óculos lá, e a prefeitura no momento de pandemia tirou dele aquele espaço. E quando eles reivindicaram um espaço, disseram que não tinha como voltar eles para aquele espaço de trabalho, porque fizeram uma calçada mais larga. Quando o seu Davi recebeu vários não, depois de 2 meses, o seu Davi faleceu. Então, é isso, assim. Isso é muito duro, para ser sério, isso é muito duro e a gente tem que lutar. O intuito da gente estar aqui, trazendo à tona essas provocações, é pedir a vocês, sociedade, é pedir a vocês, pessoas no comum, que a gente possa se unificar cada vez mais, se fortalecer, você comerciante, e a gente cobrar uma política pública dizendo que na cidade cabe informal e que a gente quer participar do plano de cidade. Já não dá mais para viver numa cidade que não tem uma política voltada para o trabalhador do comércio formal. Então chega de repressão, chega de criminalização e chega de perseguição. E aí eu venho pedir, está na hora de dar espaço digno de trabalho, está na hora de trabalhar uma cidade para todos e todas com inclusão e não com exclusão. Chega de exclusão para o trabalhador informal. A gente quer ser incluído na pauta de cidade.
Nós precisamos ser ouvidos. Está na hora de você escutar quem por tantos anos foi calado por vocês próprios. Cabe formar o sim, organizado e padronizado na cidade. Estamos de olho, estamos denunciando, mas também estamos lutando para que a gente seja respeitado e seja valorizado. Vamos que vamos.